E nesse sentido nós podemos dizer que há pelo menos 3 critérios pelos quais nós podemos dizer que a ética e a política se relacionam, uma sendo subsídio para a realização da outra. Subsídio da ética para a política. Primeiro critério. A relação entre meios e fins, na ética, é uma relação na qual não há exercício da violência. O que é a violência? É tratar um outro ser humano como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse um objeto. Tratar um ser humano como um sujeito e não como um objeto é tratá-lo eticamente. Se a política, na esfera pública, for capaz de tratar os fins políticos através de meios não violentos, isto é, não tratando os seres humanos como coisa, os sujeitos como objetos, nós temos uma política ética. Segundo critério. Embora a ética se realize no campo da vida privada, o que a ética busca nessa esfera que lhe é própria é a ideia de que nenhuma autoridade é legítima se ela for despótica, se ela for arbitrária, se ela se realizar como expressão da vontade individual e injustificada de alguém. Nesse caso, é a política que vai ajudar a ética, na medida em que o próprio da esfera pública é afastar a autoridade despótica, isto é, aquela autoridade que se exerce como uma vontade pessoal, individual, arbitrária, acima de todas as outras. Assim, agora a relação vem da política para a ética, em que a política auxilia a ética na luta contra as formas arbitrárias de autoridade no interior da vida privada. Isso significa, por exemplo, que a posição do pai, da mãe, do avô, da avó, do patrão, do chefe, não é tão simples e não basta a vontade deles para que a autoridade deles seja eticamente legítima. A política, portanto, nos ajuda a melhorar a própria ética. E o terceiro critério é o critério que pode valer para a ética e para a política, que é a redefinição da ideia mesma de liberdade. Em vez de nós pensarmos a liberdade como o direito de escolha, vale a pena pensar a liberdade como o poder de criar o possível. Ou seja, a liberdade é essa capacidade dos seres humanos de fazer existir o que não existia, de inventar o possível, de inventar o novo. E se a liberdade for pensada dessa maneira, a relação entre a ética e a política pode se dar como criação histórica, na esfera privada e na esfera pública. Eu sou convencida de que há uma única forma da política compatível com a ética e uma única modalidade da ética compatível com a política. Essa forma política é a democracia. E essa forma ética é a liberdade através dos direitos. Então, como a democracia é o campo da criação dos direitos e como a ética é a afirmação de direitos através do direito fundamental, que é o direito à vida e à liberdade, a compatibilidade entre a ética e a política só pode ocorrer quando o campo da política permite o tratamento
dos conflitos. E quando o campo da ética permite a divulgação dos seus princípios. Então, eu diria que é a possibilidade de dar à ética um conteúdo público e dar à política um conteúdo moral que ocorre na democracia. Eu acho que não foi por acaso, para ir lá no meu ponto de partida, não foi por acaso que os inventores da política, os gregos, considerassem que era só na política que a ética se realizava. E por política, eles entendiam a democracia como a igualdade perante a lei, a isonomia, e o direito a expor, discutir e votar a opinião em público, que é a isegoria. Então, se nós considerarmos que o campo da ética é o campo da liberdade e o campo da política é também o campo da liberdade, só uma forma política na qual esse princípio possa se realizar é que torna viável uma relação entre a ética e a política. O que significa que o ideal ético da visibilidade só pode se realizar na prática política da democracia e vice-versa. Evidentemente, isso seria um ponto de partida. Isso não é uma conclusão, pelo contrário, se assim for, nós temos que começar tudo de novo. Porque nós temos que recomeçar a discutir a desigualdade, a violência, a mentira, a corrupção, a privatização e a oficialização estatal das nossas vidas.